Paz do Senhor, na tarde da palavra, tarde da bênção, né? Que o Senhor venha falar conosco através da palavra dele, amém? Abra suas Bíblias em Atos 28, aleluia, glória a Deus. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos, por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe o réptil pendurado na mão, dizia uns aos outros: certamente este homem é homicida. Visto como este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, havendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. E ali aproximou daquele mesmo lugar. Havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama enfermo de febre de disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver. E havendo orado, pôs a mão sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades, sararam, os quais nos distinguidamente também com muitas honras. E havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está a tua palavra, Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui é a tua palavra, que restaura, que cura, que liberta, que transforma, que capacita, que nos edifica e que nos dá força, que dá ânimo, dá vigor e conserta-nos na tua presença. É a tua palavra, Pai, que é sabedoria. Então, fala conosco e abre o nosso entendimento nesta tarde. Amém, Jesus, amém. Fala como convém falar, amém. Irmãos, aqui, ele tinha passado por naufrágio e já estava em Malta. Paulo em Malta. Ele tinha passado por um naufrágio juntamente com os que estavam ali no navio, juntamente com ele, por desobediência. Porque o Senhor já havia mostrado, já havia falado, e ele falou, mas não deram ouvidos a ele. E quantas das vezes o Senhor tem usado para falar conosco, que muitas das vezes nós não temos obedecido. Quantas das vezes o Senhor tem usado servos e serva dele para falar conosco através da palavra. E nós não temos seguido conforme o Senhor tem ordenado, conforme o Senhor tem colocado no coração. E por desobediência tem vindo naufrágio. Por desobediência tem vindo enfermidade. Por desobediência tem vindo afronta. É o Senhor permitindo por causa de desobediência.
E por causa de Paulo ali no meio deles, que não era erro dele nem pecado dele, não era por causa dele que estava vendo tudo aquilo, não. Não, ele falou conforme o Senhor mostrou para ele, conforme foi a visão que o Senhor deu a ele, conforme o Senhor direcionava ele, ele fazia. Mas como ele estava ali, né, sendo cativo, sendo preso, ele estava ali não por conta própria, mas ele estava ali porque estava, né, segurando ele ali, ele não tinha o que fazer, mas ele falou o que Deus mandou falar. E tem gente também que está pegando luta com as próprias mãos por não dar recado. Aqui, Paulo, ele era obediente. Quem não foi obediente foi aqueles que achavam, que mandavam. Era soberano, era poderoso ali, que mandava em tudo. E que Paulo não sabia de nada. Se achava o grandão. Pegaram as lutas. Tiveram que jogar tudo ali do barco fora. Por causa daquele naufrágio, mas não adiantou nada. Aí o Senhor novamente fala com Paulo de novo. E que não ia deixar nenhum morrer. E realmente aconteceu, nenhum morreu. Mas Deus queria que eles fossem até ali. Para eles serem curados em nome de Jesus Cristo. E ali eles foram. E ali, aquele homem ele foi curado daquela disenteria. Aquele homem foi curado em nome de Jesus Cristo. Ele foi curado, ele foi liberto, mas não só ele, mas todos aqueles que estavam com ele. Todos aqueles daquela ilha que estavam enfermos. O Senhor curou. Quando o Senhor quer que nós vamos em um lugar, e mesmo sem nós não querendo ir, mesmo se nós falando que não vai, sabe o que acontece? A luta chega, a tempestade chega. É Deus impulsionando, você não foi. É por isso que está assim, assando. Sabe o porquê desta luta? É porque você foi covarde. Sabe o porquê disso aí que você está passando? É porque você não fez o que eu mandei, eu ordenei fazer. Eu falei que era para ir, não foi. Mas aqui, irmãos, com ele, não foi desobediência dele. Foi por causa das outras pessoas. Que desobedeceu o que Deus mostrou para ele, o que Deus falou com ele. Aleluia, glória a Deus. E não quiseram ir. Aí Deus fez aquela tempestade vir para eles irem aonde ele queria que eles fossem, que eles estivessem, para que ele, Paulo, orasse e o Senhor curasse. Mas aí chegando lá, sabe o que aconteceu? Aí eles atenderam eles, acenderam a fogueira. E quando Paulo foi pegar naqueles gravetos para colocarem lá, que o fogo estava se acabando, porque era um dia que ventava muito, era um dia que chovia, fazia muito frio. Ele foi pegar e tinha uma cobra disfarçada naqueles gravetos, que ali teria mais um impedimento. Satanás usou aquela cobra para ter mais um impedimento, para que a autoridade do Senhor sobre as mãos de Paulo
Porque sobre as mãos de Paulo havia o dom de cura. Sobre as mãos de Paulo havia um dom de milagres e maravilhas, que se é dito aqui em Coríntios 12 e também 14, que fala dos dons. Irmãos e irmãs do Senhor, servos e servas do Senhor, desviados, não crente, ouça o que o Senhor tem para nos dizer nesta palavra. Aleluia, glória a Deus. Satanás, ele vai fazer de todos os tipos, de todos os jeitos, de todas as formas, para que nós não recebemos a nossa bênção, a nossa vitória. Ele vai tentar de todos os lados para tentar nos parar, para tentar nos deter, para nos tentar impedir, para que o milagre não aconteça. As mãos de Paulo iria curar. Sobre as mãos de Paulo tinha ali os dons espirituais que o Senhor tinha colocado nas mãos dele. E aquela cobra estava tentando impedir mais uma vez. Tentando impedir mais uma vez de Paulo fazer a obra do Senhor. Nas tuas mãos, nas minhas mãos tem fogo. Nas suas mãos tem autoridade para repreender o mal, para repreender a enfermidade, para repreender potestade maligna em nome de Jesus. Com as nossas mãos estendidas vai ter cura, vai ter livramento, vai ter milagre acontecendo. Usa a espada que Deus te entregou. A espada, ela vai cortar para lá e para cá. Vai cortar as setas, os dardos inflamáveis de se aproximar de tua casa, de aproximar da tua família, de te aproximar de todos os que o Senhor já escolheu. Na tua casa, na minha casa tem levitas, tem pastor, tem obreiros. Tem. Ainda não sabe, mas é. Em nome de Jesus, vai ser. Não vai demorar. Pois o que o Senhor fala, está falado. Pois ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, para voltar atrás. Não é. Porque ele tem em tuas mãos toda a força, domínio e poder. E ele controla todas as coisas. E ele tira os impedimentos. Todos eles chegaram com segurança. Todos eles ali chegaram. Porque Deus é maior. Porque Deus cumpre o que Ele fala. O que Ele diz. Ele disse para Paulo, fale para eles se agarrarem nas tábuas, se agarrarem nos destroços do navio, que todos eles iam chegar com segurança. Que todos eles iam chegar em segurança. Ei, você vai chegar do outro lado com segurança. Você vai chegar do outro lado cantando a vitória. Você vai chegar do outro lado, eu e você, sua família, tua casa. Vai chegar curados em nome de Jesus. Vai chegar libertos em nome de Jesus. Vai chegar com ânimo, com vigor, em nome de Jesus.
Vai ter sabedoria em nome de Jesus. As promessas vão se cumprir em nome de Jesus. Se agarre nas promessas. Se agarre no que o Senhor te prometeu. Se agarre com esta palavra. Aleluia, glória a Deus. Se agarre em Deus. Se agarre nesta fé. Vai com esta força, vai com esta sabedoria que o Senhor te entregou. Vai com esta autoridade. Deus colocou em tuas mãos, não só na direita, mas também na esquerda. Autoridade, poder. Então somente creia. Ore com fé e confiança. Ore com sabedoria, ore com direção. Porque se o Senhor está colocando na tua boca, se o Senhor está colocando nos seus pensamentos, no seu coração, é porque Ele quer que você ore assim. Se do nada você estiver orando e lembrar de alguém, fale o nome. É Deus que está colocando, é o Espírito Santo que te direciona para quem orar. É porque precisa de um livramento. É porque precisa de uma libertação. É porque o Senhor quer salvar, porque a mão dele não está encolhida, ele quer salvar. Ele quer libertar, ele quer transformar, ele quer capacitar, ele quer que ele e ela faz a obra do Senhor. Confia, tão somente verás a glória de Deus no seu trabalho. Confia, tão somente verás a glória de Deus na sua casa, nesse ambiente. Aleluia, glória a Deus. Em qualquer lugar, ore, estenda tuas mãos e repreenda. É Deus tocando, querendo guardar, querendo livrar. E basta no abrir da nossa boca, no estender das nossas mãos e clamar o sangue de Jesus que tem poder, o mal bate em retirada. As potestades malignas vão em retirada em nome de Jesus Cristo. Porque, irmãos, do nada nós sentimos vontade de orar, de repreender. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Ele vê tudo, ele contempla tudo que está perto, que está longe. Porque os olhos dele é como chama de fogo, que vê tudo, que contempla tudo. A trama do inferno ele vê. Entre quatro paredes ele vê. O que trama nas suas costas ele vê. É por isso que deu vontade de orar, de repreender. Sentiu presença maligna na hora e repreende. Não tá nem aí se tem alguém olhando. Aonde estiver, principalmente quando sairmos, pisarmos fora do nosso portão, aí que as potestades malignas estão soltas. Sentiu vontade de orar, de estender a mão, repreender em nome de Jesus, repreenda. Repreenda do jeito que Satanás possa ouvir e sair em nome de Jesus. Estenda tuas mãos e fale, porque cochichado Satanás já ouve. Basta você cochichar que ele escute. E repreenda em nome de Jesus com a autoridade que o Senhor entregou em tuas mãos. E no pronunciar da tua boca vai sair. Em nome de Jesus vai sair. Por isso o Senhor está me direcionando neste momento. Porque a palavra é dele. O querer e a vontade é dele. Quem escolheu esta palavra foi ele. Não veio de mim própria, foi de Deus. É de Deus. Então confia, tão somente verás a glória de Deus. Satanás não quer que nós erga a nossa mão, que o Senhor entregou autoridade. Satanás não quer que nós imponha nossas mãos nas cabeças e repreendemos ele. Quantas pessoas que estão endemoniadas, nem elas mesmas sabem. Ninguém sabe, só Deus.
Mas quando o Senhor nos entrega a autoridade é tão grande dentro de nós. Quando nós passamos perto dessas pessoas, elas mudam o comportamento. Elas não são as mesmas. Aleluia, glória a Deus. Não sabe por que o Senhor me despertou? Há 5 anos ou mais de 5 anos que o Senhor me mostra. Muitos sonhos proféticos de revelação. Eu colocando a mão nas cabeças e pessoas sendo curadas, sendo libertas. Andando na rua, pessoas caindo endemoniadas, sendo libertas. Aonde eu passava que tivesse confusão, empunhava a mão, erguia as mãos, nem precisava de pôr na cabeça e o Senhor ia libertando. Só agora, irmãos, eu fui perceber que o Senhor queria que eu fizesse campanha aqui pelo canal. Então, o Senhor ordenou que eu abrisse o canal. Não é nesse, é naquele outro canal. Para fazer campanhas e nesse para levar a palavra dele. Então lá as campanhas também é direcionada pelo Senhor. O Senhor me conduziu. Só agora ele me deu discernimento. Que era para mim orar. Como ele convém fazer. Se a campanha é direcionada por libertação, ele vai libertar. Se é por cura, ele vai curar. Mas quando nós não cremos, não adianta nem fazer. Quando nós achamos que é de nós mesmos, não adianta nem fazer, porque não acontece. Mas quando vem do Senhor, ele falou, tá falado, vai acontecer sim, em nome de Jesus. Então vamos na direção do Senhor ouvir esta palavra. Vamos na direção do Senhor orar nas ruas. Interceder no meio da rua, se der vontade de interceder. Se der vontade de repreender, em nome de Jesus, repreenda. Se der vontade de orar, ora. Se der vontade de jejuar, jejum. O Espírito Santo nos incomodando, nos direcionando. Quantas das vezes nós não aceitamos a direção do Senhor, achamos que é coisa da nossa própria cabeça. Achamos que é de nós mesmos. Para com isso. Não é de nós mesmos querer orar. Não é de nós mesmos querer adorar. Não. É o Espírito Santo nos incomodando, nos direcionando. Você acha que o Espírito Santo não nos dá direção como orar? Você acha que o Espírito Santo não nos dá direção como pedir? Como agradecer? Até o Espírito Santo nos faz chorar. Nos comove. É Ele para nós receber a nossa bênção. É o Espírito Santo para nós receber a nossa tão sonhada vitória, tão sonhada bênção, tão orada conquista quando nós conquistamos. É o Espírito Santo. O Espírito Santo direciona a nós largar as práticas mundanas. É Ele. E quando nós ainda falamos, não, isso aqui é coisa da minha cabeça. Não tem nada a ver. Mas é o Espírito Santo que está tocando para você largar. Para de ser desobediente. Do jeito que você veio do mundo, você não pode continuar. O que adianta levantar a mão, falar que aceitou Jesus Cristo e continuar fazendo o que fazia? Usando as mesmas roupas que usava. Vai ser crente fiel. Em Coríntios fala que a mulher, depois que ela aceita Jesus Cristo, ela é uma mulher honrosa do Senhor, totalmente diferente do que era antes. Aceitou Jesus com o cabelo curto. Aí continua mantendo lá o cabelo curto, o sangue de Jesus tem poder. Repreenda, irmão, repreenda, irmã. Se a tua esposa está assim, repreenda em nome de Jesus. Mulher, você que está assim,
Clama, o sangue de Jesus tem poder, tenha força. Para de cortar seu cabelo. É véu. Tá escrito lá em Coríntios. Quem tem cabelo curto é homem. Arrependa-se. Arrependa de todas as vezes que você cortou seu cabelo. Você veio lá do cabelo coxinho. Mas para de cortar teu cabelo. É do Senhor. Houve autoridade do Senhor aqui nessa terra. Não é só Jesus que tinha autoridade aqui nessa terra, não. Ele foi e nos deixou autoridade aqui nessa terra. O Espírito Santo tá te conduzindo e você tá achando que Satanás ele não vai te alertar disso, não. Satanás quer você para ele. Mas o Senhor tá dizendo, te advertindo, e você tá achando que é coisa da sua cabeça, que não tem nada a ver. Repreenda em nome de Jesus Cristo. As vestes são lavadas. Depois que aceitamos Jesus Cristo, nossas vestes é diferente. O que nós falava, nós não fala mais. O que praticava, não pratica mais. Se mentia, não mentia mais. Como que quer viver um novo? Se não é nova criatura em Deus, não é só falar que aceitou Jesus Cristo da boca para fora, não. Não é assim. Aleluia, glória a Deus. Seja contente, seja alegre com o que Deus te deu. Para no futuramente não chorar amargamente porque eu não obedeci. Porque eu não fiz. Agora eu estou passando por isso e por aquilo porque eu fui desobediente ao meu Deus. Porque eu fui desobediente ao Espírito Santo. Ele não é de ficar falando toda a vida a mesma coisa. É nós que temos que tomar uma decisão no que o Espírito Santo nos toca. Quantas das vezes o Espírito Santo já tocou e não tá nem aí depois fala, Deus, o Senhor não fala comigo, o Senhor tá falando. Quantas vezes o Senhor tem falado, mas não tem nada ouvido, tem entrado no ouvido e saído por outro, mas não, tem que entrar no ouvido e entrar pro coração, como diz a palavra do Senhor. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Por que tanta desobediência? Porque não agrada da cor do cabelo que Deus te deu. Porque não agrada com as unhas que Deus te deu. Porque não agrada com o corpo que Deus te deu, com a cor que Deus te deu. Por que não se agrada com os filhos que Deus te deu? O esposo com a esposa que Deus te entregou. É um livramento. Porque não agradeça pelo emprego. Porque não agradeça pela saúde. Porque não agradeça com o que Deus te deu. Agradeça pelo que Deus te deu. Agradeça pelo que você tem. E nós precisamos ser obedientes, precisamos de Deus. Mais do que o ar que nós respiramos. Amém? Esta é a palavra que o Senhor tocou em meu coração. Doa quem doer. O importante é falar o que Deus manda e não o que nós queremos ouvir. Aleluia, glória a Deus. Seja obediente ao Senhor. É o que Ele diz nessa tarde. Se quer receber milagres e maravilhas. Se quer receber o galardão que é mais importante, é a tua alma, é a minha alma. Se nem nisso tem pensado, como que quer receber bênção e vitória aqui nessa terra? Ele é o dono do ouro, da prata, dono da sabedoria, dono da direção. Ele é dono de tudo. E da saúde também. Nós necessitamos nessa terra, não só de ouro e prata. Mas o principal é a nossa alma. Se nós partir hoje, nós temos que ter certeza que nós vamos para o céu. E Deus abomina. Deus abomina o pecado. Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Glória a Deus, aleluia, Jesus.
Então, agradeça pela palavra de exortação. Porque aqui na palavra do Senhor, ela fala que a gente tem que agradecer pela palavra dele de exortação. Em Apocalipse 3, pode ler. Porque a palavra dele com exortação, tá bom? Não é só palavra que você doces, que você gosta de ouvir, não. É palavra também de exortação. E para quem não critica também, viu? É porque a palavra é do Senhor e ele fala como convém falar. E se você não quer despertar, o problema não é de A, nem de B, nem de C. É meu e seu, se nós não queremos consertar. É só meu e é só seu, não é de mais ninguém. Se o Senhor tiver 1000 pessoas e quiser falar só com uma dentro dessas 1000 pessoas, ele fala só com uma. Porque ele conhece a alma. Ele conhece eu e você. E ele sabe como convém nos falar. Amém? Vamos agradecer ao Senhor nessa tarde por essa direção. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por tudo, meu Deus, nesta hora, neste momento. Te agradecemos por tudo, meu Pai, por a direção desta palavra, Senhor. Doa quem doer, Pai, mas a palavra é tua. Eu sou teu servo, eu sou teu vaso, e eu falo como convém o Senhor me falar. O que o Senhor me falar, Senhor, o que o Senhor falar e colocar na minha boca, é o que eu vou dizer, Pai. Como o Senhor mesmo disse, meu Pai, em revelação, o Senhor mesmo falou para mim. Fala para eles que a palavra que sai da tua boca sou eu que coloco. Então, meu Pai, a palavra que sai da minha boca eu sei que vem do Senhor. De ninguém mais, é do Senhor. E eu quero ser obediente a ti. Eu quero ser obediente a ti, Pai. Por isso eu falo o que convém que o Senhor quer que eu falo, o que convém o Senhor falar. Porque é o Senhor que está falando, não sou eu, Pai. Liberta essa alma aprisionada. Liberta estas vidas, meu Pai, que não consegue, meu Pai, viver um novo, porque não quer um novo do Senhor, Pai. Porque, meu Pai, não tem vivido o novo do Senhor, porque não quer mudanças, Pai. Quando a pessoa quer mudança, ela aceita o Senhor como Salvador e já ali deixa tudo, meu Pai, velho para trás e não volta para pegar mais, Pai. Porque quando nós queremos viver um novo, Pai, tem que ter renúncia. Nós não fica nem lá nem cá, mas tem que renunciar ao que não te agrada, meu Pai. E o orgulho tem sido um. A vaidade tem sido o outro que mais te desagrada. Seu orgulho e a vaidade. O que mais temos praticado é o orgulho e a vaidade. Ah, se eu não comprar um vestido novo, um sapato novo, eu não vou naquele culto lá que vai ter uma festa. Você está indo por causa da festa, está indo por causa dos outros e não do Senhor, Pai. Porque tá falando, se não tiver uma roupa nova, não vai. Se não tiver um calçado novo, não vai. Se não tiver uma camiseta nova, uma saia nova, não vai. Se não tiver um novo penteado, se não for no salão, não vai. Isso é vaidade, não tá indo por causa do Senhor. E o Senhor sabe, Pai, o que tem no nosso coração. Aí eu vou lavar meu cabelo, vou tomar um banho, minha roupa é usada, mas não tem nada não. Eu vou lá para adorar o Senhor mesmo, não vou lá não é para chamar a atenção. Eu não vou lá não é porque estou em primeiro lugar não. Eu estou em primeiro lugar, Senhor, é na tua presença. É na tua presença que eu tenho que estar em primeiro lugar. Não é chegar em primeiro lugar, ser o primeiro a chegar não. Mas quem tem que ser o primeiro a chegar é o Senhor, Senhor. É assim que ora os humildes. É assim que fala os humildes. É assim que o Senhor quer, é os humildes, Pai. Os humildes, Senhor. É assim, eles vão por causa do Senhor. É como o Senhor disse, né, meu Pai, para que nós sejamos humildes. E os humildes são assim. Porque muitos acham que humilde é porque não tem, né, Senhor, nem o que comer direito, mas não é. Os humildes é aqueles que não vão ficar lá olhando um para o outro e esquecer de Deus, não. Que vão ficar olhando a aparência, não. Isso não é humildade. A humildade, meu Pai, é reconhecer as fraquezas, que todo mundo são falhos,
comete erros mesmo. Que poderoso é só o Senhor, que misericordioso é só o Senhor, que não tem nenhum tipo de falha, nem de erro, nem de pecado, é só o Senhor, Pai. E que nós estamos indo para a tua casa é para te adorar e bendizer o teu santo nome. O primeiro e o último, o primeiro a chegar e o último a sair é Senhor. É sempre o Senhor e sempre será o Senhor em primeiro lugar. Então nós temos que ir para te adorar, para bendizer teu santo nome, recebendo ou não oportunidade. O Senhor sabe, conhece nosso coração. Recebendo ou não oportunidade, nós está lá te adorando e orando e buscando o Senhor e agradecendo sim no nosso banco. Né, Pai? Adorar o Senhor não significa que nós temos que estar lá na frente adorando o Senhor, levando a palavra, né, Senhor? O Senhor está vendo nós no banco, o Senhor está vendo nosso coração é voltado para o Senhor, o Senhor está vendo que nossa oração é em contrito com o Senhor, é verdadeira com o Pai, Filho e Espírito Santo. Não está lá só para chamar atenção, não, porque chamar a atenção do homem é fácil. Eu quero ver a chamar a atenção do Senhor de verdade, e se humilhando de verdade com o coração inconcrito, é um coração fervoroso na tua presença. E por isso te agradecemos pela tua presença. Por isso te agradecemos pelo ar que nós respiramos, pela saúde, pelos nossos filhos, pela nossa casa, pelo nosso casamento, pelo nosso esposo, nossa família, nossa mãe, nossas parentelas, pela saúde que o Senhor tem nos entregado, por não estar deixando faltar nada na nossa mesa, por não estar deixando faltar nada na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, nem faltar remédio, nada. O Senhor está suprindo tudo, pois o Senhor é fiel e verdadeiro. Obrigada pelos livramentos, é o que te pedimos e já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia.